Convido os irmãos para abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 32. Eu vou começar a nossa a pregação hoje com este versículo, João 16, versículo 32. Diz assim, essa palavra Jesus falou também quando estava reunido com os discípulos na última ceia. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Hoje quero trazer uma palavra sobre a solidão de Cristo. Solidão, os dicionários dizem que é a qualidade ou estado de estar sozinho. Uma outra coisa que eu quero também informar para vocês, desculpe, já devia ter falado, não se preocupe em fazer anotações. A mensagem está sendo filmada, gravada, vai para o YouTube da igreja e vai ficar lá até a volta de Cristo. Então, ouça, procure não perder o enredo, o roteiro da mensagem. Então, de acordo com os dicionários, solidão é a qualidade ou estado de estar sozinho. Existem tipos de solidão. Existe a solidão que é trazida, que é promovida pelo isolamento físico. Ela é produzida pelo isolamento físico. E existe aquela que é produzida pelo isolamento espiritual. O isolamento físico acontece, por exemplo, para ilustrar, o pescador sozinho no seu barco à noite, ou o alpinista sentado sozinho no seu acampamento antes de chegar lá no topo da montanha, ou um homem num confinamento solitário de uma prisão. Agora, o isolamento do espírito é também conhecido como a solidão da alma. Você já esteve em uma multidão e mesmo assim se sentiu só? Se sentiu sozinho? Você já sentiu que ninguém se importava com você e o compreendia, o apreciava ou que o rejeitava em algum momento da sua vida? O Gary Collins, que na sua obra O Aconselhamento Cristão, publicado pela Edições Vida Nova, ele diz que a solidão é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos e significativos com outras pessoas. Ela envolve uma sensação de vazio interior, isolamento e anseio profundo. Mesmo quando cercados de outras pessoas, os solitários geralmente se sentem rejeitados ou incompreendidos. Frequentemente experimentam um sentimento de tristeza, desânimo, inquietação, ansiedade, acompanhados de um forte desejo ardente de serem aceitados, de serem queridos. Muitas pessoas tentam encontrar alívio para a solidão em bares, grupos de encontro, reuniões de igreja, ou na indústria da solidão, que promove palestras, agências de encontros, organiza viagens em grupos para solteiros, publica livros de autoajuda e fornece diversos outros produtos que prometem uma vacina para a solidão. Agora, a solidão ela está na Bíblia. Logo após a criação de Adão, Deus declarou em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. E Adão estava ali na solidão. Ele olhava para os animais, não tinha ninguém que lhe correspondia. Olhava para cá, olhava para lá, como é que eu vou casar com um passarinho? Como é que eu vou me casar com uma tartaruga? Ele olhou, tem alguma coisa não está certa. Alguma coisa que não está certa. E olha, não tinha nada errado. Adão estava com uma necessidade de ter uma companheira. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que ele seja semelhante a ele. Em comunhão com Deus e um com o outro, Adão e Eva não se sentiam sozinhos ou solitários. Eles estavam bem acompanhados um com o outro. Porém, quando o casal pecou, a comunicação com Deus foi rompida e abriu-se uma separação entre marido e mulher, entre o homem e a mulher lá no Éden.
o egoísmo e a tensão entraram em seu relacionamento e, em algum momento, a solidão penetrou na raça humana. A solidão aparece nas vidas de vários heróis bíblicos, como Moisés. Quando ele teve a experiência da sarça ardente, ele estava só, lá em Êxodo capítulo 3. Ou então Jó, que se sentiu também só, no meio do seu sofrimento. Neemias, veja Elias na caverna, lá sozinho, pedindo a Deus para levar a sua vida, não quero mais viver, numa depressão muito profunda. Davi escreveu certa vez que ele estava sozinho e aflito, isso no Salmo 25, versículo 16. Pense em João, o apóstolo João, que terminou a vida sozinho e talvez solitário na vida de Pátimos, enquanto o apóstolo passou seus últimos dias ali. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo escreveu que os seus amigos o haviam abandonado. Todos me abandonaram. Ele chega a escrever isso. E em 2 Timóteo capítulo 4, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: procura vir ter comigo depressa, não demore. Paulo estava necessitado de companhia. Jesus passou pela solidão. Enquanto esteve na terra, ele experimentou dois tipos de solidão: o isolamento físico e o isolamento espiritual. Mas o que pesou mais foi o isolamento do espírito, onde ninguém parecia se importar com Jesus, de compreendê-lo ou de apreciá-lo. Já começa com seus pais. Os pais de Jesus não entenderam a sua missão. Vamos encontrar isso em Lucas 2, versículos 41 a 50, quando lá no templo, os pais voltam, porque tinham perdido Jesus, e vão encontrá-lo no templo no meio dos doutores. E a mãe então diz uma palavra para ele: filho, você não sabia que seu pai e eu aflitos te procurávamos? E ele então responde: vocês não sabiam também que eu devo cuidar das coisas do meu pai, das questões do meu pai? Então, até aquele momento, parece que seus pais não compreendiam direito a sua missão. Aliás, Jesus sofreu um isolamento na sua tentação no deserto, quando ele passou 40 dias no deserto, jejuando. Esse está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Quando ele tem uma companhia, é uma companhia extremamente desagradável, o inimigo se aproxima. E aí ninguém vai querer resolver seu problema de solidão com o inimigo por perto. Não é dessa forma que se resolve. Mas Jesus passou por isso. Também nós vamos constatar que seus irmãos não o queriam por perto, como acontece em João capítulo 7, versículo de 1 a 5. Os próprios irmãos de sangue de Jesus o rejeitavam. Vamos encontrar também que os habitantes da sua cidade natal se ofenderam com ele, como acontece em Marcos capítulo 6, versículo de 3 a 4. Se escandalizavam nele. E tanto que ele diz depois: o profeta não é bem recebido na sua pátria. Nós vemos tudo isso acontecendo. Veja a rejeição de Jesus. Durante seu ministério, as pessoas o rejeitaram. E embora de origem humilde, ele veio ao mundo como rei. Por isso ele foi rejeitado e perseguido já no seu nascimento. Herodes queria matá-lo. Isso é uma forma extrema de rejeição, querer matar alguém. Aliás, em João capítulo 1, versículo 11, João escreveu que Jesus veio para o que era seu, para os seus conterrâneos, para a nação de Israel, e os seus não o receberam. Não queremos nada com este homem, de maneira alguma. E eu me lembro ainda de um texto que está em Mateus 23, versículo 37, quando Jesus chegou em Jerusalém e ele chorou sobre a cidade. E é muito interessante o que ele diz ali: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te são enviados. Ali Jesus constata que ele não é o único a ser rejeitado, que outros foram rejeitados antes dele, e que depois dele nós seríamos rejeitados também, porque vemos as perseguições aos cristãos ao longo da história e até hoje, muito forte. Mas ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e você não quis. Eu quis, mas você não quis. E Jesus ainda diz: quantas vezes? Eu tentei mais de uma vez, eu tentei várias vezes, e você não quis. Jesus foi rejeitado. Para essas pessoas, Jesus era um glutão e beberrão, de acordo com Lucas 7, versículo 34.
E os fariseus, os guardiões da lei, não compreendiam como Jesus podia condenar o pecado e depois comer com cobradores de impostos e pecadores. Aonde tinha gente que não prestava, Jesus estava lá. Ele fundia a cuca das pessoas, falava em santificação, sede santo como o Pai Celestial de vocês é santo, mas depois estava lá no meio da rapa do tacho, com gente que não valia nada, gente duvidosa, gente de péssima reputação. Jesus estava lá. Que bênção. Eu não preciso ser perfeito para Jesus me amar. Eu não preciso performance, eu não preciso demonstrar habilidades, inteligência, um QI muito elevado. Eu não preciso para Jesus me amar. Jesus nos ama e do jeito que Ele nos chamou, Ele continua nos amando. Quando Ele chamou você e eu, nós éramos essa gente. Nós demos uma melhorada, mas nós não vamos ficar perfeitos neste mundo. E Jesus vai continuar nos amando sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aí que os fariseus tinham essa dificuldade com Jesus. Isso aparece em Lucas capítulo 15, o versículo 2. E as pessoas ditas respeitáveis e religiosas evitavam Jesus. E para essas pessoas a vida de Jesus era inconsistente. Ele fala uma coisa e faz outra. Eles não compreendiam o seu amor. E apesar de Jesus viver no meio de pecadores, Ele nunca pecou. É como a luz, que ela ilumina um pântano, uma lama, mas ela não fica suja por causa daquilo. Isso é muito interessante. A solidão de Jesus também se manifestou no jardim do Getsêmani. Ali nós vemos, de acordo com Isaías 53:3, o homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E no Getsêmani, Jesus orou 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Afasta de mim esse sofrimento. Cada vez que Jesus ia até os seus discípulos, Pedro, Tiago e João estavam lá com ele no Getsêmani. Em busca de companhia e encorajamento, os encontrava dormindo. Ia lá, estavam dormindo, um sono muito pesado. E certamente Jesus tentava acordá-los, mas eles não acordavam. Ele os repreendeu gentilmente, mesmo estando dormindo de tristeza. Você encontra essa informação em Lucas capítulo 22, versículo de 39 a 46. E na última vez que Jesus foi até os seus discípulos, os encontrou dormindo e disse-lhes para continuar: pode dormir, não precisa acordar mais, pode dormir. Mateus 26, 45. Porque já não seriam mais de qualquer ajuda para Jesus. A hora de vigiar e orar havia passado e o inimigo estava se aproximando. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Nós vemos aqui no início. Vocês me deixarão sozinho. João 16:32. Os discípulos abandonaram Jesus, embora eles tivessem deixado tudo para segui-lo. E nós que deixamos tudo para te seguir. Mateus 19:27. Pedro perguntou. Embora os discípulos abandonaram, embora estivessem prontos e dispostos a morrer por ele. Nós encontramos essa informação em João capítulo 11, versículo João 16, quando Jesus disse que vai para Betânia, lá ressuscitar Lázaro, e Tomé diz: vamos lá para morrer com ele. Ele estava disposto a morrer por ele. Embora tivessem afirmado que jamais o abandonariam, em Mateus 26:33, não, nós não vamos te abandonar. Pedro disse: jamais. E embora tivessem se revoltado com aqueles que o prenderam, como aparece em João 18, versículo 10, quando Pedro cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote. Aquilo foi uma afirmação: estamos aqui para defender o nosso mestre. Mas depois há um recuo muito forte. Jesus enfrentou solidão no seu julgamento. O julgamento, quando ele sai do Getsêmani, denunciado por Judas Iscariotes, traído por Judas Iscariotes, ele comparece diante do Sinédrio, sumo sacerdote, o Sinédrio, que é o governo, o juízo, a corte dos 70, e ele depois é enviado para Pilatos. Então, no seu julgamento, ele esteve só. Isso faz lembrar de Paulo no seu julgamento, em 2 Timóteo 4,16, quando ele diz: na minha primeira defesa não houve ninguém comigo, todos me abandonaram. O conselho judaico o condenou ilegalmente.
E foi durante esses julgamentos que Pedro, que o seguia de longe, negou-se a conhecê-lo. Negou Jesus. Eu não conheço esse homem. Eu não sei como ele é, quem ele é. Como é que você ficaria? Um amigo de você ali na calçada, dizendo para alguém, não, eu não sei quem ele é. Se envergonhando de você. Se desconectando de você. E Pedro fez isso. Jesus estava sozinho enquanto ele era julgado. E como Roma não permitia que os judeus executassem criminosos, o Sinédrio, o conselho, o enviou para Pilatos. Jesus estava só, enquanto Pilatos decidia se ele viveria ou não. E enquanto a multidão gritava, fora com ele, crucificam. João capítulo 19, versículo 15. Mas nós vemos também a solidão de Jesus na cruz. Abandonado pelos homens, Jesus enfrentou a cruz sozinho. Interessante que na hora que os soldados perceberam que ele estava muito fraco para carregar a cruz, não havia um discípulo por perto para ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi preciso um homem que não era do conhecimento dele, chamado Simão de Cirene, que veio de longe, e ele foi forçado a carregar a cruz, senão ele não carregaria. Que era uma ação muito vergonhosa naquele momento, muito degradante. E ele foi obrigado pelos guardas romanos a ajudar Jesus a carregar a cruz. Então ele está só. Então ele vai sozinho, abandonado pelos homens. Enfrentou a cruz sozinho. Morrer já é uma experiência desagradável. Ninguém gosta de morrer. Nunca alguém chegou para mim e disse, pastor, ora por mim para eu morrer hoje. Nunca ninguém fez essa oração, pediu essa oração. Pastor, ora por mim, eu gostaria de morrer na quarta-feira. Nunca, pelo contrário, pessoas muito idosas, elas querem oração, quero viver mais um pouco, e assim por diante. Amém, está tudo certo, não tem nada de errado. Agora morrer não é uma experiência agradável, mas morrer sozinho é muito pior. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus dá um grito na cruz, entre várias palavras que ele falou, essa foi uma delas, meu Deus, por que me abandonaste? E eu quero em poucas palavras elaborar sobre isso aqui. Um comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson, no Evangelho de Mateus, ele diz que nos Evangelhos, o que aconteceu entre o meio-dia e as 15 horas, lá no Calvário, é um intervalo silencioso. Tudo o que sabemos é que durante essas 3 horas de trevas intensas, Jesus sofreu agonias indescritíveis. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que ele foi feito pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. É muito triste quando nós ouvimos certos pastores progressistas, apóstatas da fé, caíram, e eles vêm a público dizendo que Jesus não é perfeito, que Jesus também pecou. A Bíblia aponta fortemente, a ampla evidência para a perfeição de Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus, ao Filho constituiu perfeito para sempre. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é que ele moveu da imperfeição para a perfeição. Não é que ele moveu do pior para o melhor. Não, Jesus melhorou muito. No seu caráter, na sua santidade, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Jesus também se tornou maldição por nós. De acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Isaías 53 diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O Senhor estava lançando sobre Ele a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados, da língua, dos olhos, das mãos, dos pés, dos pensamentos, tudo foi colocado sobre Cristo. E aí ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Como era possível Deus abandonar a Deus? A resposta é que Deus, o Pai, abandonou a natureza humana de seu Filho, e mesmo assim num sentido limitado, embora de uma forma muito, desculpe,
Escrevi aqui o texto errado e eu vou ter que elaborar a frase. Embora de uma forma muito dolorosa, muito agonizante. Isso não significa que houve um tempo em que Deus, o Pai, deixou de amar o seu filho. Tampouco significa que o filho tenha de alguma forma rejeitado o Pai. Nada disso. Ele prosseguiu clamando por ele, Deus meu, Deus meu. E por essa mesma razão, podemos estar certos de que o Pai nunca deixou de amar o filho. Que significado existe nessa expressão de angústia? Olha, essa expressão de angústia é um reflexo do grito de agonia do salmista, no Salmo 22, versículos 1 e 2, quando ele clamou, Davi clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. É uma situação muito angustiante. E Cristo citou essa palavra lá do alto da cruz. E nós vemos ainda, para o sofredor de uma alma hipersensível que era Jesus, esse terrível isolamento deve ter sido agonizante. Deve ter sido terrível. Nós não sabemos a dimensão disso. E agora o Pai não lhe responde, senão que o deixa nas mãos dos adversários. Causa estranheza agora que ele clame, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não o teria desamparado nas mãos dos seus algozes, se não fosse necessário. Mas era necessário, para que pudesse suportar a plenitude do castigo devido aos pecados do seu povo. Havia outro meio de Deus nos salvar? Não. Deus tinha algum outro plano, um plano B? Nunca. O único meio que Deus teve para nos salvar foi a morte do seu Filho na cruz, sua ressurreição, a encarnação e o plano da salvação em Cristo estabelecido na Bíblia. E Deus é criativo, tem todo o poder, onisciente, Ele poderia ter criado outro mecanismo, outros meios, outro esquema, mas Deus não fez. Este é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, através de Jesus de Nazaré, que derramou seu sangue por nós. Veja, como é que Jesus pôde prosseguir diante de tanta rejeição e solidão que ele sofreu? Ele sabia que nunca estava realmente sozinho, que o Pai está comigo. Ele fala isso lá, tudo bem, vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me deixar só. Uma outra coisa interessante é que a aceitação não era o foco de Jesus, e nós buscamos aceitação. Ninguém gosta de rejeição. Eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele irmão, eu não vou com a cara daquela pessoa. Isso é muito ruim. Ninguém gosta disso, de ficar isolado, de você não ter oportunidade, de fecharem a porta para você. Principalmente os políticos em época de eleição, eles querem aceitação. Eu vou dizer para vocês, Jesus nunca procurou aceitação. Nunca foi o seu foco ser bem aceito. Senão ele teria mudado o seu discurso. Ele teria feito amizade com o Sinédrio. Ele teria se aproximado de Pilatos. Ele teria se aproximado de Herodes. Ele faria alguma coisa, e ele tinha pessoas influentes ao seu redor. Ele teria pedido para José de Arimateia, que era senador, faz um meio de campo aí entre eu e o governador, assim por diante, coisas assim. Mas Jesus nunca procurou. Ele teria suavizado o seu discurso, ele não teria denunciado o pecado como ele fez, mas ele nunca buscou a aceitação humana. A única coisa que ele sempre procurou fazer é agradar o Pai Celestial. E ele se apegou a isso. E ele diz isso em João 6,38, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não buscava aceitação ou popularidade nos termos das outras pessoas. E ele percebeu que o valor ou mérito de sua vida dependia do seu relacionamento com o Pai e não da opinião dos outros. Isso é o mais importante na nossa vida. E ele compreendeu que estar sozinho, quando causado pela defesa da verdade, não era algo ruim. Se eu vou ficar sozinho, se eu vou cair no ostracismo, na rejeição, porque eu defendo a fé, porque eu defendo a ética cristã, porque eu defendo a palavra de Deus, porque eu fecho com a Bíblia, porque eu defendo, porque eu prego a Cristo, e eu quero pregar de acordo com a Escritura, e eu sou rejeitado, glória a Deus, glória a Deus.
Então, é assim que nós devemos nos conduzir. E agora, Cristo passou pela solidão, para que você e eu não passemos. Eu vejo no Salmo 68, versículo 6, Deus faz com que o solitário more em família, Ele liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril, em terra seca, o que pode traduzir como uma solidão ou uma terra solitária. Salmo 25, versículo 16 a 18, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Às vezes a angústia, o sofrimento é por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, a alegria da salvação se vai, a comunhão com o Espírito Santo, e isso deixa-nos derrubados, isso trabalha contra nós, A perder a alegria da salvação é muito triste na nossa vida. Falando perder a alegria, não é perder a salvação. Então, é muito importante isso. Agostinho de Hipona, um dos teólogos da igreja lá do quarto século, ele expressou desta forma a necessidade que o ser humano tem de Deus. Tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração não tem paz enquanto não descansar em ti. E é muito interessante, um texto que eu uso muito, de Eclesiastes 3:11, que diz que Deus colocou no interior do coração de todo ser humano um anseio pela eternidade. Preciso de Deus, não posso viver sem Deus. Viver sem Deus é viver sem ar. Viver sem Deus é viver na escuridão. Viver sem Deus é viver sem propósito, sem definição na vida. Viver sem Deus é não enxergar nada no futuro. Viver sem Deus é isso. Mas a vida com Deus é vida com abundância, alegria, presença do Espírito Santo, o poder do Espírito, lágrimas de contentamento. É uma coisa fantástica. A colheita que nós fazemos quando nós temos comunhão com Deus é uma colheita só de coisas boas. Isso é muito importante. E lembre-se, o cristão nunca estará só. Hebreus 13:5 diz: eu não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a promessa de Deus para você e para mim também. Existe um valor muito grande na comunhão. E uma das razões porque Deus nos deu a igreja local é que não importa quão isolados nos sintamos no mundo, temos aqueles que se preocupam conosco, nos entendem, nos apreciam e que compartilham livremente a si mesmos, as suas vidas, entre si mesmos, a vida conosco. Então a Bíblia fala da nossa necessidade de comunhão com Deus e com os seres humanos, principalmente os cristãos. A solução para o problema da solidão do homem é um relacionamento profundo com Deus e com os outros seres humanos. Eu vivi algo muito interessante há poucos dias, já mencionei isso para vocês. Eu estava fora, visitando minha filha, meu genro e meu neto lá em Atlanta. Passei lá, passamos fora daqui 36 dias. Vocês não imaginam a saudade de vocês. Eu ficava lembrando do rosto de cada um de vocês. Da maioria de vocês, lembrando o rosto, saudade daquele irmão, saudade daquela irmã, saudade de fazer bagunça com a Jaci, saudade da risada com o Daniel Gambari, saudade de ver a todos, saudade de ver o Alain, todos. Então é a nossa família, estamos juntos, nós nos defendemos, nós nos apoiamos, nós nos ajudamos o tempo todo, mutuamente. Nós vamos chegar juntos no céu. E quando alguém ameaça ficar para trás, nós pegamos na mão do irmão, vamos embora, o caminho é esse aqui, vamos junto, não fica parado aí não. E quando a gente vê que alguém está passando por uma dificuldade, vamos lá, nós chegaremos juntos nas mansões celestiais. Cristo põe fim à solidão. Eu me converti aos 19 anos de idade, eu me casei com 32, eu tive todo esse tempo de solteiro, foi um tempo riquíssimo na minha vida. Talvez o melhor tempo da minha vida em termos de frutos na obra de Deus. Trabalhava muito na obra de Deus. E envolvido o tempo todo. Era vigília, era culto ar livre, todo tipo de atividade, ensinando escola dominical, um punhado de coisas que a gente fazia, congressos e tudo isso. Foram os anos mais produtivos da minha vida. Eu era solteiro, mas eu nunca senti solidão.
Nunca falei, ninguém me quer, e essa vida está muito sozinha e tudo isso. Quando chegou o momento certo, Deus preparou o meu casamento. E tem sido uma grande bênção. E já se passaram 41 anos. Mas o mais importante na minha vida não são vocês, não é minha esposa, nem meus filhos, nem meu neto. O mais importante é Jesus. Jesus é a pessoa e sempre será a pessoa mais importante na nossa vida. Porque a minha esposa pode partir, meus filhos também, mas Jesus jamais. O ministério também pode acabar. Ninguém garante que eu vá pregar aqui daqui uns dias aqui novamente. Semana que vem não mesmo, porque é a Natália que vai pregar. Mas ninguém garante. Mas nós podemos contar com uma coisa, que Jesus nunca vai nos deixar, que Ele sempre estará conosco. Anima o seu coração. Aquilo que parece difícil hoje, amanhã estará fácil. Aquilo que está fechado hoje, amanhã Deus vai se abrir. A enfermidade que te atormenta hoje, amanhã já não existirá mais. Tudo isso, o aperto que você passa hoje, ele não é eterno. Toda luta tem prazo de validade. Anima no Senhor. Não perca o ânimo, porque o Senhor traz a recompensa na nossa vida. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.